Graça e paz, amados e amadas, estamos em Josué número 6 e aqui nós temos a conquista da cidade de Jericó e o que? A salvação da família de Raabe. Então, nós sabemos que Jericó era uma cidade assim, tinha um tamanho grande, era grande, tinha uma beleza, ela tinha muralhas muito fortificadas e ela bloqueava a passagem ali para o povo entrar na terra de Canaã. E outra coisa, nós também sabemos que lá, quando houve os primeiros espias que foram ver a terra, eles viram a cidade de Jericó. E quando eles viram essa cidade com essas muralhas, um povo organizado ali, isso inclusive está escrito em Números 13:26, diz assim: E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grande e fortificada. Então eles estavam falando aqui de Jericó e eles voltaram com o coração desfalecidos. E agora nós estamos vendo aqui, o Senhor vai dar a primeira cidade para eles, é Jericó. Então, ou nós escolhemos andar por vista, ou nós escolhemos andar por visão. Se nós olharmos ou andarmos por vista, assim como os primeiros espias foram, eles olharão e desfalecerão o seu coração. Mas quando nós andamos por visão, nosso coração é renovado e é colocado muita esperança e vem a força do Senhor. Então aqui o que nós temos? O povo, eles tinham acabado de passar o Rio Jordão, eles o povo de Israel havia se circuncidado, ali tirado a carne do prepúcio, né? Tirado a carne, sendo um só povo agora, ouvindo ao Senhor. E o Senhor está falando para eles agora. Diz assim: vê, falou para Josué no versículo 2: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Saiba, o Senhor quer entregar muitas coisas em nossas mãos. Agora nós temos que nos posicionar do lado dele. E veja, aqui ele vai dar instrução para que o povo que ele rodeie a cidade durante 6 dias. E durante esses 6 dias eles vão rodear a cidade e vão estar também os sacerdotes e a arca da aliança ali rodeando. E os sacerdotes ali vão estar com o chofar. O chofar ele era tocado para a celebração. E a arca da aliança vem o quê? Querendo dizer, é a presença do Senhor. Então, tudo que eles fazem, a presença do Senhor está com eles. Lembra lá no deserto? Não tinha a nuvem e a coluna de fogo também representando a presença do Senhor? Então, lembre-se, rodear a cidade. Imagine o povo de Jericó vendo todos os dias eles rodeando a cidade. Isso era uma guerra psicológica, aquele chofar tocando. Por um lado, era uma guerra psicológica para o povo de Jericó, e por um outro lado, para o povo de Israel, era dependência de fé. Era um tempo de desenvolver a fé. Assim, e eles tinham que andar em silêncio. O povo de Israel tinha que dar a volta ali e não podia ficar falando nem conversando. Eles tinham que andar em silêncio. E o silêncio, né, nos faz ver que eles não podiam ter essas conversas paralelas de dúvida, de reclamação, de como o Senhor ia agir, de argumentação contra as estratégias do Senhor. Então o povo ali andava em silêncio, guardava o que estava no coração deles em silêncio, e dessa forma eles poderiam meditar e refletir. Uma coisa também que eu lembro muito no Novo Testamento, Maria, que foi escolhida para ser mãe de Jesus na parte terrena, né? Ela guardava tudo em silêncio. Eu creio que ela guardava tudo aquilo que o Senhor havia falado ao coração dela. Então, muitas coisas o Senhor quer que nós guardemos em silêncio e simplesmente o que exercitemos a nossa fé. Então, eles estavam ali rodeando durante esses 6 dias que no 7º dia o Senhor deu, né? Esses 6 dias foram 6 dias de treinamento diário, treinamento de paciência, de obediência e de humildade.
Então, aqui nós vemos o Senhor, ele sempre quer elevar o nível da água em nós, para que nós possamos crescer nele. E esses 7 dias que eles iam rodear ali Jericó, o número 7, ele tem a ideia de completude. O número 7, ele tem a ideia de perfeição divina. E então, muitas vezes, para nós, pode ser uma demora, porque existe 7, aqui é 7 dias, mas pode ser 70 anos, 7 semanas. Então, muitas vezes a demora parece longa, mas lembra, a demora é para forjar nosso caráter, é para exercitar nossa fé e nos ensina a depender de Deus. Veja só quantas bênçãos muitas vezes são perdidas, porque não se suporta a demora e não se fica em silêncio. Lembra de Sara? Ela não suportou a demora para ter Isaac. Jacó, ele não suportou que a primogenitura seria dele ali, ou melhor, Rebeca, né? Não suportou e quis auxiliar Deus quanto a isso. Então lembre-se, o Senhor colocou pepitas no seu coração. Guarde em silêncio na presença dele, que a bênção é certa. A palavra de Deus nos diz em Salmo 46, 10, diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, leve seu problema ao Senhor. Aquieta-se e saiba que Ele é Deus e rodeie todo dia esse problema. Rodeie com a arca da aliança, com o que? Com a presença do Senhor. Durante 6 dias eles rodearam, fizeram essa ação e no 7º dia eles já levantaram ao raiar da aurora e marcharam da mesma maneira, só que agora 7 vezes ao redor da cidade. E aí, o que em seguida, na 7ª vez, quando os sacerdotes eles tocaram as trombetas, os chofares, e foi um tocar mais longo. E aí Josué ordenou ao povo: bradai, o Senhor vos entregou essa cidade. Então o povo bradou em alta voz. E aí o que aconteceu? Os muros da cidade ruíram. E assim que os muros ruíram, foi dado a ordem: cada um adentre a cidade na posição que está. Então veja, cada um adentre a cidade na posição que está, cada um conquiste a cidade na posição que está. Essa parte, esteja na posição onde Deus aí está te colocando e adentre para conquistar aquilo que o Senhor está falando para você conquistar. Não fique preocupado se a sua posição é diferente da posição de outra pessoa. Simplesmente essa é a sua posição que o Senhor está te colocando. E dessa forma eles entraram à cidade e também foi muito claro que eles deveriam exterminar tudo ali e que não deveriam pegar nada da cidade para espojos de guerra. Então tudo ali seria oferecido ao Senhor, porque ali seria a primeira cidade a ser conquistada e toda a primícia é dada ao Senhor. Então, o que hoje são primícias para nós? A melhor parte do nosso dia é a primícia, é a melhor parte daquilo que nós temos, nós damos ao Senhor. E hoje, pelo menos para mim, a primícia está no tempo, de tirar aquele tempo para o Senhor. Quando nós vemos essas passagens, né, principalmente aqui iniciando a entrada do povo e pegando Jericó, né, matando todos os seus habitantes, tudo, a gente assim, quando olha, a gente vê, nosso coração acha até uma barbarice, né, uma crueldade. Mas lembre-se, o Senhor deu Canaã para o povo de Israel, poderia ter dado outra terra. Mas por que o Senhor deu Canaã? Porque os cananeus tinham chegado ao limite do seu tempo da graça. Deus dera a oportunidade adequada para eles se arrependerem. Porque, veja só, Raabe, ela buscou o Senhor. Ela teve um caminho. Eles também poderiam ter esse caminho porque eles estavam com o coração apavorado. Então, eles poderiam ter ido ao encontro de Moisés no deserto ou de Josué para se renderem ao Deus.
mas o coração deles estava totalmente corrompido e já tinha eliminado o tempo da graça. Deus já tinha eliminado a oportunidade adequada que eles teriam para se arrepender, como todo o povo cananeu. Assim como se proporcionou a cada pessoa, assim como a gente tem essa oportunidade hoje no mundo. Todos nós estamos tendo oportunidade de receber o Senhor como nosso Salvador. Mas lembre, vai chegar um tempo que vai terminar a era da graça e o juízo de Deus vai vir. E vai chegar um momento em que a misericórdia não pode mais prosseguir nem interferir na justiça divina. E quando chega esse momento, o Senhor precisa agir, a fim de ser fiel a Ele mesmo, a ser fiel ao seu caráter, que inclui tanto a misericórdia, mas também a justiça. Ó Senhor Jesus, muitas vezes é um ato de amor destruir o que já tiveram oportunidade para impedir que o mau exemplo corrompa os outros. E a gente fala assim, puxa, mas matar as crianças, veja só, as crianças teriam a mesma condução dos seus pais. Eles seguiriam os mesmos caminhos de pecado, de adoração, e eles tinham pecados assim todos sensuais. Agora vamos ver a partir do versículo 22 ao versículo 25 sobre quando a família de Raabe foi salva. Então a gente vai observar que Josué orienta os mesmos espias que tiveram lá da outra vez para ir lá na casa de Raabe e pegar ela, seu pai, sua mãe, suas irmãs e toda a sua parentela e tirarem ela com segurança e levarem fora da cidade no lugar seguro. É interessante que algumas passagens da Bíblia muitas vezes não cita nem o nome das pessoas, fala a mulher de Noé, um exemplo, né? Ou fala só o nome. E aqui a gente vê assim, além de falar o nome de Raabe, é citado assim, ó, a meretriz, a prostituta. Então eles enfatizam bem que eles estão salvando uma pessoa que não tinha assim a mínima condições de ser salva. E aqui demonstra a misericórdia do Senhor para com uma mulher prostituta, meretriz. Então, de todos aqui que teriam que ser salvos em Jericó, será que ela, pelos predicados dela, ela teria esse favorecimento? Mas teve, sabe por quê? Porque ela se curvou ao Senhor. Ela ouviu falar do Senhor, creu, honrou e o que? Foi fiel àquilo que foi comissionada. Então, veja, por um lado, nós vemos aqui a destruição de Jericó, de um povo, e por outro lado, nós vemos a salvação de uma prostituta e toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, aqui nós vemos um contrassenso aos olhos humanos, mas aqui é aos olhos de Deus. Então não importa quem você é, quem você já foi, o Senhor quer salvar você e sua casa. E aí fala que Raabe foi levada para fora da cidade por um tempo de Israel, né? Saiu de Jericó para Israel, porque tem que cumprir aquele período de pureza. E depois ela foi introduzida no meio do povo de Israel e está até hoje. Está até hoje, sabe por quê? Ela entrou na genealogia de Cristo. Não ficou só aqui, ela ainda entrou na genealogia de Cristo. Então não importa, minha amada, meu amado, como foi seu passado, como é sua vida. O Senhor quer o seu coração. O Senhor quer que nós o amemos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa mente e coração. Então, se dê ao Senhor, não olha para você. Ó Senhor Jesus, o Senhor simplesmente quer que nós nos joguemos na mão dele. E esse capítulo termina dizendo que maldito diante de Deus seja aquele que vier a reconstruir Jericó. Então, reconstruir Jericó. Então, toda vez que nós queremos reconstruir,
fortalezas que foram destruídas na nossa mente e nós queremos reconstruir, nós teremos o que não receberemos a bênção do Senhor. Pelo contrário, estaremos trazendo maldição. Ó Senhor Jesus, que possamos, por meio dessa palavra, não importar de olhar para a nossa condição, mas olhar para Deus e render nosso coração a Ele. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.